Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa série de vídeos de revisão das aulas de C Sharp. Mas antes, como de costume, né? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos, tá ok? Vamos lá, toca a vinheta! Fala pessoal, estamos de volta. Gostaram da vinheta? Eu achei bacaninha, hein? Espero que todos tenham gostado. Vamos lá, e hoje nós vamos iniciar falando sobre variáveis. Mas antes preciso deixar algum recadinho para a turma. Esses vídeos eles vão estar servindo como um reforço de temas já ditos e ministrados em sala de aula, tá bom? Então, em nenhuma hipótese, esses vídeos vão substituir as aulas presenciais. Inclusive, vocês não são obrigados a estar acompanhando esses vídeos, eles são realmente no intuito de estar reforçando, de dar mais um help para quem durante a aula não entendeu, esqueceu alguma coisa ou quer fazer um reforço, então pode estar assistindo quantas vezes forem necessárias. E hoje vamos falar sobre variáveis. Mas o que é uma variável? Isso fica uma dúvida, né? O que seria uma variável? Deixei aqui uns dizeres bem... basicamente, é um espaço na memória onde o computador utiliza para guardar informações durante a execução de um algoritmo, durante a execução de algum programa. Eu preciso guardar algumas informações e eu declaro, e isso é utilizado nas variáveis. É onde o computador utiliza para guardar. Você declarando uma variável, ele vai na memória, reserva um espaço, e ali fica aguardando até que eu utilize essa variável para que ali seja guardado realmente as informações. As variáveis precisam ter nome e tipo. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo bem didático, bem simples. Digamos que esse desenho represente toda a memória do meu computador. Então, eu vou ali no meu programa, declaro 3 variáveis com o nome de bairro, a outra variável com o nome de cidade e outra com o nome de idade. O que acontece na execução? O computador vai lá, pega a minha variável bairro, vai num espacinho de memória ali e reserva um espaço para ela, reserva um pedacinho ali. Depois ele vai com a minha variável cidade, reserva outro espaço, e a minha variável idade reserva outro espaço. Nesse exemplo, são só 3 variáveis. Podemos utilizar a quantidade de variáveis que forem necessárias. E ali dentro, conforme vai sendo executado o nosso algoritmo, o nosso programa, são lançadas as informações pertinentes a cada variável. Então, na variável bairro, ele vai lá, joga a informação, na variável cidade, guarda a informação naquele local, e na variável idade, o computador vai lá e guarda a informação. Os nomes das variáveis precisam ser únicos. Nós não podemos repetir. Imagine a confusão que teríamos se, no caso, eu declarasse 3 variáveis com o nome bairro, o mesmo nome. Primeiro que o compilador ele não vai deixar acontecer isso, ele vai acusar um erro. Mas o que acontece? Eu tenho ali 3 locais reservados na memória com o mesmo nome de bairro. Se eu precisar utilizar, qual que o computador ele vai chamar? Vai chamar esse primeiro bairro, esse segundo ou esse terceiro? Vai causar uma confusão. Por isso que, inclusive, o compilador não deixa nem que eu declare 2 ou mais variáveis com o mesmo nome. E voltando aqui, as variáveis precisam ter nome e tipo. Vamos falar um pouquinho sobre o tipo da variável. As variáveis são iniciadas quanto ao tipo e quanto ao valor. Isso significa que ela terá de ser definida qual o uso que iremos atribuir a ela. Eu não acabei de dizer que o computador vai lá e reserva um espaço de memória para cada variável? Esse espaço vai depender do tipo da variável que eu estarei utilizando. Então, às vezes, ele pode guardar um espaço um pouco maior, um espaço um pouco menor, de acordo com o tipo. Mais para frente, nós vamos estar vendo isso aí com mais detalhe.
O C Sharp é um tipo de linguagem de programação, ele é fortemente tipada, quer dizer, eu preciso informar o tipo da variável que eu estarei criando. Nós vamos estar vendo alguns detalhes na parte prática também. Eu tenho alguns tipos, tá? Existem outros, esses são os principais. Eu tenho o tipo int, no qual eu vou estar declarando números inteiros. Então, essa variável que eu declaro do tipo int significa que eu estarei recebendo números inteiros. Tem o float, que é números decimais, com precisão simples, por volta de 7, 8 casas após a vírgula. O double, precisão dupla, então eu vou até 16, 18 casas após a vírgula. Temos a string, são cadeias de caracteres. Caracteres são qualquer dígito do nosso teclado. Letras, caracteres especiais, inclusive até números. Eu posso digitar como double, como string, desculpa. O char são caracteres únicos. O boolean são lógicos, né, verdadeiro, falso. Dependendo do tipo de dados que são armazenados, tem-se um tipo definido para ela. Então, eu tenho um tipo, eu vou guardar números, eu tenho tipo de variável para números. Eu vou guardar verdadeiro ou falso, algum teste que é feito, eu tenho tipo de variável que guarda verdadeiro ou falso. Estarei guardando o número, o endereço, são caracteres alfanuméricos, então eu tenho um tipo de variável para receber esse tipo de informação. Falamos sobre tipo de variáveis, vamos falar um pouquinho sobre nomes das variáveis. Existem algumas regras. O nome da variável precisa começar com letra ou o underline. Underline é aquele tracinho embaixo, né? Então eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Essa variável nome começa com uma letra, tranquilo. A outra variável que ela começa com underline, tá ok, tá funcionando tranquilo. Aqui é minha variável endereço. Evite utilizar cedilha, acento na hora de nós estarmos declarando as nossas variáveis. Aqui são duas variáveis diferentes, tá? Apesar de ser tá escrita para a gente tá mesmo, endereço, só que aqui começa com a letra maiúscula. E no C Sharp ele é case sensitive, ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Outra regra, no meio do nome da variável nós podemos utilizar números. Então, eu não posso começar com um número, mas eu posso usar o número no meio da variável. Tem aqui nome 1, aqui começou com underline, nome 2. Aqui no meio eu tenho o endereço, coloquei o número 3 aqui no meio, está funcionando. Endereço 3, não tem problema. Digamos que eu preciso guardar vários nomes, então nome 1, nome 2, nome 3 é uma solução. Posso utilizar os números desde que não no início. Não podemos utilizar caracteres especiais em nenhuma parte do nome da variável. Então, eu tenho aqui nome, o hashtag no final não pode. Aqui eu comecei com underline. Como o início underline pode, mas eu coloquei aqui um sinal que não pode. Endereço não pode. Aqui nome, tracinho, cliente, cuidado. Underline é uma coisa, esse tracinho é outra. Então, o tracinho eu não posso utilizar e nem espaço. Então, esses nomes de variáveis não podem ser utilizados. Outra coisa que nós não podemos utilizar são palavras reservadas. O que são palavras reservadas? O compilador, existem algumas palavras que ele utiliza para poder trabalhar, algum comando, que pode ser classe, pode ser alguma coisa. Então eu tenho aqui, ó, o if, for, string, while, int. Essas palavras são utilizadas pelo compilador do Visual Studio, C Sharp, então eu não posso criar variáveis utilizando esses nomes. Boas práticas que nós devemos utilizar na hora de nomear as variáveis, de criar. Utilize nome de variáveis que façam referência às informações que serão armazenadas nelas. Por exemplo, eu tenho aqui a minha variável endereço, então guarde, armazene um endereço na variável criado com o nome de endereço. Cidade, CPF, curso, nome, número 1, número 2, número 3. Então, quando vocês forem criar variáveis, criem nomes que façam referência ao que está sendo guardado. Senão vai ficar muito confuso, tá ok? Agora chega de blá 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 e vamos para a parte prática, pessoal.
Beleza, pessoal? Estamos aqui com o nosso Visual Studio aberto, o console, certo? Monta o console. E vamos dar alguns exemplos para que nós possamos declarar, criar algumas variáveis. Então, eu preciso começar indicando o tipo de variável e depois eu indico o nome que eu quero que a minha variável assuma. Digamos que eu vou estar escrevendo número. Pronto, criei uma variável do tipo inteira, int, com o nome dela número. Lembrando que eu sempre tenho que terminar a minha linha de comando do C# com um ponto e vírgula. Acabei de criar uma variável do tipo inteiro com um nome de número. Então, ele vai estar aguardando receber. Esse sinalzinho, esse verdinho que aparece aqui embaixo, se eu parar aqui, ele me fala, olha, a variável número está declarada, mas nunca usada. Então, não é um erro, tá, pessoal? Ela só está avisando, falou, ó, você acabou de criar uma variável, só que você não utilizou ainda. Quando for algum tipo de erro, vai aparecer uma linha vermelha. Depois nós vamos fazer alguns testes aqui. Agora, digamos que eu queira criar uma outra variável com o nome de número. Lembra que eu havia dito que o C#, ele é case sensitive, quer dizer, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas, apesar de visualmente o nome da variável número e número são iguais, só que uma começa com a letra maiúscula. Então ele aceita sem problema. Para ele são duas variáveis diferentes. Mas cuidado que se nós começarmos a utilizar essa forma, no meio da programação eu posso confundir. Esse número com N minúsculo faz referência a qual número e o N maiúsculo a qual número. Então utilize os nomes que façam referência exata ao tipo de informação que você vai estar inserindo nela. Outra forma de eu poder declarar isso, já que a minha variável, as duas variáveis são do mesmo tipo, do tipo inteiro, eu posso declarar de outra forma. Então, ao invés de eu criar uma outra linha, eu posso vir aqui na mesma linha, isso aqui funciona somente para variáveis do mesmo tipo, e criar aqui a minha outra variável. Digamos que eu tenha o N1, N2, sem problemas, tá? Então, as variáveis do mesmo tipo, eu declaro só o tipo no início e posso ir criando, dando nomes para ela. Vamos tentar criar uma variável, eu informei que não tem como, né? Do tipo string. Percebe que já apareceu a linha vermelha embaixo. Ele fala que essa sequência é tipo referência, ele está informando que essa palavra string é uma palavra reservada, então ele não vai deixar que eu crie variável com esse nome. Se eu começar com nome espaço cliente, vai dar um erro, porque eu utilizei o espaço ali no meio, o qual não se pode. Se eu colocar um sinal, um símbolo, um caractere especial, percebe que ele está dando erro, ele não aceita. Então, o nosso compilador, o nosso Visual Studio, ele vai avisando quando nós estamos fazendo algum tipo de erro, tá bom? Beleza, pessoal? Vou terminar por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!